Você já ouviu o ditado popular que fala: errar é humano, persistir no erro é burrice? Mesmo sabendo desse ditado, muitos síndicos acabam se esquecendo e cometem o erro, né? Ou melhor, a burrice de persistir no erro. Hoje eu vou contar para vocês da minha lista dos 5 principais erros, né? Uma lista própria que eu fiz dos 5 principais erros cometidos pelos síndicos, tá certo? E eu quero pedir que você preste atenção para ver se você vê um desses erros no síndico do seu condomínio ou em você mesmo que é síndico também, tá bom? No ano de 2016, o prédio estava com a fachada reformadinha. Eu não sei se você conhece minha história, sabe de outros vídeos que eu assumi como síndico em 2015, uma das prioridades, né, bem no momento ali de reformar a fachada do condomínio. Então, em 2016, nosso condomínio estava com a fachada linda, tudo muito bonito, né? Nós tínhamos conseguido fazer uma bonita obra, um projeto muito bem executado, com redução de 30%, né, nos gastos previstos inicialmente pelo síndico anterior. Então, estava tudo ótimo. Porém, você sabe, uma obra desse tamanho acaba fazendo com que a gente segure outras atividades. Então, por exemplo, uma das que estavam ali entre as mais solicitadas, as mais pedidas pelos condôminos, era a recuperação, a melhoria do jardim em torno dos prédios. Eles tinham sofrido bastante por causa da massa, da tinta, né? E aí a gente precisava recuperar. E eu lembro que logo que terminou, eu comecei então a pesquisar ali empresas, né, que pudessem resolver o problema. E passado assim umas 2 semanas, porque é algo que toma tempo, né? Você não vai assim, liga para ele e fala: oh, vai lá reformar o jardim. Não, você quer visitar, você quer conhecer os trabalhos já executados, você quer ver quais são os projetos, propostas, quer avaliar preço, quer equalizar para comparar preços entre concorrentes, né? Para ter o melhor preço. E nessa situação toda, eu estava perdendo um certo tempo. E eu comecei a receber ali 1, 2 mensagens, as pessoas falando: e aí, síndico, né? Como é que tá esse negócio? Vai reformar, não vai? E o nosso jardim, como é que fica? E eu lembro que nessa situação, eu então respondi 1, respondi 2, 3. E dentre essas respostas ali, que eu gastava tempo para responder, porque com cada um deles mandava mensagem, tinha perguntas mais específicas: por que não fez ainda, por que fez, quando vai fazer, o que está faltando, já encontrou alguém, questionamentos normais, e cada um tem a forma de questionar, tem perguntas diferenciadas, né? E eu gastava tempo com aquilo ali. Eu lembro que um deles me disse o seguinte: escuta, se você está trabalhando no caso já tem 2, 3 semanas, se você já conseguiu elaborar aí um projeto para equalizar o orçamento, você já está visitando, por que você não manda isso para todo mundo? Essa resposta que você passou para mim está muito boa, eu estou entendendo, está ótimo, e se acontecer dentro do prazo que você está dizendo, perfeito. Mas por que você não manda isso para todas as pessoas? Puxa, eu percebi então que eu estava cometendo o erro, né, de não passar adiante aquela informação. E aí foi nessa situação que eu percebi que eu poderia ganhar tempo. E aí eu peguei aquela resposta que eu dei para ele, melhorei ela de forma que ficasse abrangente para todos os condôminos e encaminhei para todos. E com isso eu evitei que outros condôminos, né, pudessem reclamar desse mesmo assunto, né, por falta de receber informação. Sabe o que é engraçado? Passado algum tempo, nós já estávamos no final do ano. A questão do jardim já tinha sido resolvida, equalizada, nós estávamos no final do ano. Era uma reunião com um grupo gestor e nós estávamos ali para fazer um estudo do que seria o nosso orçamento para o próximo ano. E ao fazer ali estudo, tinha diversas propostas, eu de novo ali com a minha famosa lista, né, de solicitações,
de melhorias que eu também tinha em mente fazer, ouvindo deles as melhorias, e aí a gente fazendo o orçamento, um dos conselheiros disse assim: David, eu sei que nós fizemos muita coisa esse ano, mas será que todos os condôminos sabem o que foi feito? Talvez você vai chegar agora com um pedido para fazer melhorias, e ele vai falar assim: tá, mas e o que foi feito antes? Né? Que melhorias nós fizemos com esse dinheiro que você conseguiu economizar na obra? Olha a situação. Eu estava cometendo o mesmo erro. Eu estava cometendo a burrice de não informar. Porque, que nem eu falei para você, errar é humano, mas persistir no erro é burrice. Eu estava cometendo essa burrice. Eu estava cometendo esse erro. E eu precisava, de uma vez por todas, resolver esta situação. Muitos síndicos, eles são convidados a entregar o posto de trabalho, a entregar o contrato, cancelar o contrato, por conta de erros bobos como esse. Erros simples, mas que depois de uma certa proporção, que eles tomam uma certa proporção, eles acabam com a reputação de qualquer síndico. O meu nome é David Lima Ribeiro, eu sou especialista em sistemas, administração de empresas, condomínio e sou síndico desde 2015. Então, vamos lá? Vamos para a minha lista, a lista que eu fiz dos 5 principais problemas cometidos pelos síndicos. Bom, a primeira é não informar. Não informar. Se você está acompanhando o vídeo desde o início, você já ouviu a minha história. Este estava sendo o meu erro. Mas esse erro de não informar, ele é cometido por muitos síndicos. Eu estava conversando em vários condomínios, com amigos, com conhecidos, com pessoas, né, que fazem parte ou não do grupo gestor em outros condomínios, e eles me falando a mesma coisa. Olha, um grande erro do síndico lá do condomínio é não informar. Eu estava visitando um condomínio em Diadema, na Grande São Paulo, e quando eu cheguei lá, fui recebido pela subsíndica e fui recebido por um conselheiro, um membro do grupo gestor. E eles foram me mostrando o condomínio e passando em cada área, em cada localidade, e um condomínio bonito, um condomínio grande. E aí eles começavam a falar: tá vendo esse problema aqui? Eu, pois não. Ó, este problema já tem voto, tem verba, né? Os condôminos já votaram e tem verba para resolver o problema. A questão é, o síndico não fez, ainda não fez. Passando mais à frente, eu questionei, e essa situação aqui, né? Era lá um vazamento que eles tinham e que tinha danificado o jardim. E de novo, olha, já tem verba, já tem orçamento, já tem solicitação, mas o síndico não fez. E para mim e para você, parece que, na verdade, o problema não é não informar, né? Parece que o problema é não fazer. Mas não é essa a questão. A gente precisa perguntar qual seria o motivo do síndico não ter feito. Será que o síndico encontrou algum problema jurídico? Será que ele não encontrou um prestador de serviço, uma empresa competente para fazer, para a execução do serviço? Será que o síndico não estava tendo tempo suficiente, por conta de outros condomínios, de cuidar daquela situação que foi solicitada para ele? O que realmente estava acontecendo ali com tantas atividades já aprovadas com verba que o síndico não tinha feito? Olha, a grande verdade é que não importa o motivo. Não importa se é porque você está sem tempo, se você não encontrou o fornecedor adequado, não importa se você, por algum problema, né, tem uma questão jurídica que impede. A questão aqui, se você não informar, você vai permitir que as pessoas comecem a pensar de você, comecem a ter na mente dúvidas sobre o seu trabalho, sobre o trabalho do síndico. Então, informar a cada atividade, a cada mudança de status é muito importante.
Eu tenho tido, depois de tomar esse chacoalhão ali, naquela reunião lá atrás, 2016, com o grupo gestor, eu comecei a mudar o trabalho. Eu entendi que informar precisa ser algo planejado, estratégico. Você tem que ter um método de informação, de levar a informação adiante, de comunicação, né? E tem que ter uma prioridade. O método que eu utilizo, eu procuro informar em todos os canais possíveis. Então, por exemplo, lá nós temos uma lista de transmissão do WhatsApp, eu informo na lista. Tem o e-mail, eu informo no e-mail. Tem o mural no hall de entrada dos blocos e tem os elevadores, que também tem ali um local, um mural para colocar comunicados. Eu informo em todos esses canais. De forma que quem não está muito conectado no WhatsApp recebe no e-mail, se não está muito ligado a e-mail, vai acabar vendo em um dos murais. Às vezes é necessário até fazer um banner para que fique realmente mais comunicado possível, né? Possa realmente atingir, chamar a atenção de todos. Então, crie ali uma estratégia de comunicação e que tenha uma periodicidade, tá? Uma periodicidade, seja ela semanal, seja ela quinzenal, mas que não passe o mês sem que você comunique o status das atividades principais, né? Eu digo aquelas, as obras, as benfeitorias, as melhorias, aquilo que os condôminos estão esperando. E se a solicitação não é geral, não é de todos, não é algo votado por todos, então comunique pelo menos a quem solicitou a você, tá certo? Dessa forma, você não irá cometer o erro de não informar e não irá ficar em uma situação de que as pessoas vão ficar pensando errado em relação a você e até chegar numa situação chata como essa de substituir o síndico. É exatamente isso. Eles estavam tão cansados do síndico não fazer e não dar a informação correta que eles estavam procurando outro síndico para o condomínio. Bom, nós vamos agora falar de outra situação. Nós falamos a primeira foi não informar. E agora nós vamos falar da segunda informação. Se você quer manter um relacionamento saudável entre síndico e condôminos, lembre-se, sempre informar o status das atividades, seja para o grupo ou seja no individual, né? Sempre informar. Bom, da lista dos 5, vamos para o segundo agora, que é não ouvir. Como é difícil parar para ouvir pessoas indesejadas. Ouvir aquele tipo de pessoa que sabe tudo, ouvir aquele que reclama de tudo, ouvir aquele que sempre é negativo, que reclama demais, que é sempre negativo, crítico ao trabalho, é muito ruim ouvir. E é natural que nós nos coloquemos na defensiva numa situação de repente não querer ouvir, de tampar os ouvidos, de virar as costas, de não dar atenção, né? Sabe, como síndico, eu e você precisamos lembrar de uma coisa. Todos os condôminos têm o direito de dar sugestões, de pedir melhorias, de solicitar alguma informação. Todos. Até os chatos, até os críticos, até aqueles que sabem tudo. Então, se você está na posição de síndico, lembre-se disso. Você precisa ouvir todos. Muitas vezes nós estamos tão certos da nossa decisão, da nossa posição, daquilo que é necessário para o condomínio, que nós não ouvimos sequer o grupo gestor. Se você não está ouvindo, né, esse vídeo desde o início, talvez você não pegou ali sobre os erros que eu mesmo cometi por não informar. E você não viu ali sobre a história, né, no não informar, que eu contei da visita que fiz em um condomínio onde
eles estavam tomando a decisão de trocar o síndico porque não informava o status das atividades. Mas não era só isso. Não era só pelo fato de não informar. Aquele síndico, ele sequer ouvia o grupo gestor. É isso mesmo. Logo quem? O conselho fiscal, né? O grupo de trabalho que deveria estar mais próximo a ele, pessoas que estão avaliando diretamente o serviço dele, ele não parava para ouvir. E por conta de não ouvir, o grupo gestor, as pessoas do grupo gestor, aquelas que são ativas, né, estavam cansados dele. Teve uma situação que me contaram lá, e você vê, no mesmo vídeo aqui, já a segunda história diferente, falando da mesma atitude negativa do síndico. Primeiro não informava e também agora não ouvia. Numa situação que eles olhavam para uma sala fechada, uma área boa, fechada dentro do estacionamento, que eles achavam que poderia ser um local para colocar containers de recicláveis, e eles pediam para o síndico, olha, fale com a construtora para liberar a sala. O condomínio era novo e ainda tinha lá umas 5 unidades que estavam à venda, e por conta disso a construtora ainda mantinha ali ferramentas, alguns equipamentos, alguns materiais. E estava usando aquela localidade. E a resposta do síndico era sempre a mesma: não dá, não dá. Essa sala é da construtora, não dá. Veja só a situação: não dá, a sala é da construtora, não dá. Bom, um dia, cansada dessa resposta evasiva e negativa, a subsíndica passou a mão no telefone, ligou na construtora, comentou a situação, solicitou a liberação da sala e, pouquinho tempo depois, ali no mesmo dia, recebeu a confirmação: está liberado. Vamos mandar o pessoal aí, nos próximos dias, liberar para vocês poderem usar essa sala. Veja só, o problema estava resolvido. Se esse síndico tivesse ouvido o seu grupo gestor, tivesse ido atrás, tivesse dado atenção, né? Tivesse parado para pensar no que eles estavam pedindo. Ouvir, gente. Ouvir é muito importante. Sabe? Talvez você tenha dúvidas sobre essa questão do ouvir, mas o ouvir, né? Eu tenho até um vídeo que fala sobre isso. O ouvir é importante que você permita com que todos participam. E a forma de você permitir como todos participam é ouvir. Então, quando você não ouve, você não está deixando os outros participarem. E um condomínio é a participação de todos, são todos sócios nesse empreendimento, né? Outra coisa, se você vai parar para ouvir, se você vai permitir que todos participem ali de dar sugestão, de tomar decisão, então você precisa tomar nota de tudo. Tomar nota para que seja, então, que nada seja esquecido. Muitas vezes as pessoas nos pegam num corredor, ou a gente está, de repente, numa sala de reunião, alguém dá uma ideia, outro liga, outro manda uma mensagem, outro manda um e-mail, e a gente não toma nota, a gente não tem o costume, às vezes, de tomar nota. E por não tomar nota, a gente erra por não fazer uma lista, né, das solicitações. E aí, toda esta coisa faz com que a gente não ouça. Então, além de fazer a lista, a gente precisa também dar retorno. Porque que adianta você ouvir, que adianta você tomar nota, fazer a lista, mas não dar retorno? Acontece de cair no erro do não informar. Então, dê retorno. E outra coisa, por favor, não seja o chato que sabe tudo. Muita gente gostaria de dar uma dica, gostaria de falar para você alguma coisa, e quando vem falar você já interrompe, porque você sabe tudo. Eu gosto muito lá de uma forma de trabalho, né, uma forma de intitular as pessoas que sabem tudo, dada pelo Caito Maia, o CEO da Chili Beans. Ele chama de pode morrer. Todo colaborador dele que vai para um treinamento, que está no dia a dia de serviço, não, já sei, não quer parar para ouvir, né? Eles chamam de pode morrer. E no trabalho do síndico, aquele que sabe tudo é do tipo pode morrer.
talvez ele não, mas o contrato dele ou a gestão dele pode morrer. Se você não quer que a tua gestão morra, se você não quer que o seu trabalho cesse, se você não quer perder o seu contrato, então ouça o que as pessoas têm para dizer para você. Ouça com atenção. Eu vou deixar o link aqui no vídeo, tá? Do nosso vídeo, aqui na descrição do vídeo, eu vou deixar o link de um outro vídeo que ensina como ouvir e ser ouvido. E você vai ver que dicas maravilhosas tem ali, de uma forma mais detalhada, que vai te ajudar a ouvir e demonstrar aos outros o quanto é importante para você ouvir os condôminos, tá bom? Nós vamos falar agora do terceiro item da minha lista dos 5 maiores problemas. É o não monitorar as tarefas diariamente. Nós já falamos 2 erros nesse vídeo, o não informar, e já falamos também do não ouvir. E o terceiro agora é não monitorar as listas, e atenção a esta palavra, hein? Não monitorar as tarefas diariamente. Quem de nós nunca foi pego de surpresa, né, com uma tarefa que você sabia que, se não tivesse feito, traria um grande problema? Só que aí você resolveu, né, falar assim, não preciso monitorar, porque esse parceiro é nota 10. Esse parceiro nunca pisa na bola, esse parceiro não atrasa, esse parceiro não erra, esse parceiro não falha, esse parceiro faz, ele cumpre o que combina. E aí você não monitora, você confia demais, não monitora e deixa andar por conta. De repente, um membro do grupo gestor te liga para reclamar de algo que saiu do controle, de um problema gerado porque não foi feito o monitoramento diário das tarefas. E de repente, mais uma mensagem chega. É um condômino reclamando porque percebeu o mesmo problema. O que aconteceu de errado aqui? O errado, meu amigo, foi ter confiado demais e não ter feito o monitoramento diário das tarefas. Mesmo com aquele parceiro que é nota 10. A gente precisa lembrar que todos são humanos, né? Nós não estamos falando de parceiros máquinas, robôs. E mesmo as máquinas têm falhas, você sabe disso. Numa fábrica, numa indústria, sempre é necessário o controle da qualidade, né? A aferição da qualidade. Isso é muito importante. Quem trabalha aí na área da gestão da qualidade sabe. Quem trabalha numa fábrica sabe disso aí. Então, falo para você o seguinte: você tem que lembrar que a qualidade não recai, né? A falta de qualidade não recai apenas sobre o parceiro que deixou de fazer, mas recai sobre mim, sobre você, que somos os síndicos. Porque nós somos os gestores. E se nós somos os gestores, se nós estamos administrando o condomínio, é obrigação nossa saber. Não é obrigação do outro saber. É obrigação nossa. Nós temos que estar monitorando, estar alerta, antecipando aos problemas, né? Antecipando soluções para possíveis problemas. Então, vou falar para você uma coisa. Se você não quer a sua imagem queimada junto com o prestador de serviço que pisou na bola, porque não adianta ficar falando, não foi o prestador de serviço, não foi o prestador de serviço. A primeira, a segunda vez vai colar, mas depois vão falar, não, isso aí é o síndico que não cuida. Tá? Então, se você não quer ter a imagem de incompetente, trate de colocar uma meta na sua vida. Perseguir 100% de controle das tarefas do condomínio. Perseguir 100% de controle das tarefas do condomínio. Sabe, não daria tempo aqui para explicar como fazer isso. Né? O vídeo de hoje não é para explicar isso, mas eu vou deixar aqui embaixo no descritivo do nosso vídeo o link para um outro vídeo nosso. É o vídeo que fala de 5 dicas práticas de como ter controle real das tarefas do condomínio, tá? Então, 5 dicas práticas de como ter controle real das tarefas do condomínio, você pode encontrar aqui no descritivo do nosso vídeo, tá bom? Quando você assistir, você vai ver com detalhes o que eu vou passar para você aqui rapidinho. Mas
o principal que esse vídeo fala, ele fala o seguinte: você tem que ter uma lista das tarefas que precisam ser realizadas, tá bom? Você precisa ter uma lista das tarefas. Você precisa saber quem e quando vai fazer essa tarefa. E mais, você precisa saber quem e quando vai auditar essa tarefa. É isso aí. Alguém faz, alguém audita. É importante pôr isso em mente, síndico. É importante pôr isso em mente, você que é condômino e está vendo as coisas desandando no teu condomínio, está faltando isso. Tem quem faça? Ótimo. Normalmente tem quem faça. Falhamos no ter quem e quando audita. Porque se tem quem faz, mas não tem quem audita, aquele que faz, mas se eu não fizer agora tudo bem, posso fazer mais tarde, acaba falhando, né? Agora, se você tem quem audita, quem acompanha, quem controla cada uma das etapas, é mais fácil. E você, síndico, vai dizer, mas não dá, é muita atividade para eu fazer tudo sozinho. E quem disse que é para fazer tudo sozinho? Né? Dentro do trabalho de monitoramento, né, tem até um outro vídeo meu que fala sobre isso, a gestão compartilhada. Você precisa trabalhar com gestão compartilhada, porque quando trabalhamos com gestão compartilhada, outros irão monitorar, outros irão auditar a tarefa para você. Você não precisa fazer tudo, né? Outro pode fazer. Nós não temos num condomínio apenas o síndico. Nós temos o síndico, o subsíndico, o grupo gestor, nós temos os condôminos, nós temos até os visitantes, de alguma forma, podem ser levados a colaborar nessa auditoria com você. Então, essa fiscalização pode estar compartilhada. Eu quero dizer para você o seguinte: se você não quer perder, né, a sua imagem, se você quer manter sua reputação, não cometa o erro de deixar de monitorar porque você confia que o prestador de serviço é nota 10. Pelo contrário, crie uma rotina, planeje uma rotina, aonde de forma compartilhada todos possam participar deste trabalho de auditoria, de fiscalização das atividades. E assim, somarem forças para que o condomínio seja um lugar cada vez melhor. Tá bem? Chegamos no quarto erro da nossa lista, né, da minha lista dos 5 maiores erros praticados pelos síndicos nos condomínios. Né? E esse erro vem falar o seguinte: não trabalhar com o grupo gestor. Poxa vida, trabalhar sozinho, decidir sozinho, fazer sozinho, pode ser em primeiro, assim, na primeira impressão, no primeiro momento, pode parecer melhor. Pode parecer mais simples, pode parecer mais rápido, né? Mas eu vou dizer para você uma coisa: embora pareça tudo isso, embora pareça ser mais confortável, se você está sozinho, se você decide sozinho, se você trabalha sozinho, se você está correndo mais sozinho, né? Está confortável assim, você precisa lembrar que se você tomar uma decisão errada, você também estará sozinho. Então, o problema de tomar uma decisão errada e estar sozinho é que você vai precisar justificar, responder por isso. É muito mais simples responder ao grupo gestor, a uma comissão de condôminos. É mais fácil responder antes de tomar a atitude, de contratar o serviço, de comprar um móvel ou alguma coisa para o condomínio, um bem. É muito mais fácil perguntar antes, mesmo que isso demore um pouco mais, mesmo que vá contra aquilo que você gostaria que acontecesse, mesmo que numa certa situação você fique não tão confortável. É melhor perguntar antes, porque se você tiver que dar resposta, você não vai estar sozinho. Você vai estar com um grupo que representa boa parte dos condôminos. São cabeças diferentes pensando na situação. Agora, se você decide sozinho e dá problema, amigo, você está sozinho para responder. E quando você está sozinho, é muito mais difícil, a pressão é muito maior. Sabe, houve vezes nessa minha história como síndico desde 2015, tiveram vezes que
Eu estava certo que a minha ideia era correta. Eu estava certo que a solução que eu estava levando para o grupo gestor avaliar comigo era a melhor. Era a decisão certa para o condomínio. E muitas vezes, mesmo eu achando que estava certo, no caminho que eu queria seguir, eu recebi um não do grupo gestor. E eu resolvi acatar, eu sempre trabalho em conjunto, em equipe. Eu resolvo acatar os nãos que o grupo gestor me dá. Olha a situação. Pensa comigo. Nós tínhamos um problema grave lá no condomínio. Desde que eu assumi como síndico, esse problema já existia antes. Esse problema, na verdade, existia desde que eu me mudei para lá. Esse problema estava fazendo aniversário, já tinha aí seus, sei lá, 7 anos aproximadamente. E eu lembro que as pessoas reclamavam bastante, né? Principalmente quem morava nos andares mais altos. Acabava a energia, porque lá na rua o transformador ele desarmava. Qualquer ventinho, qualquer indício de chuva desarmava o transformador, o condomínio ficava sem energia. A gente já tinha feito várias reclamações, tinha vários protocolos e a Eletropaulo na época não resolvia o problema. E então, sempre eu recebia mensagens, sempre que tinha esse tipo de problema. Ô David, pensa aí num gerador, pensa aí num gerador. Ô David, resolve aí, ajuda aí, pensa no gerador. Era gente de idade que falava, olha, como é que eu faço meu pai, 79, 80 anos, subindo esse monte de escada dos andares aí. Era mãe com criança pequena, era família chegando com sacolas de compras, né? Então, veja, eu tinha ou não tinha razão de querer resolver o problema? Só que tinha uma situação. Para resolver o problema, nós iríamos gastar um valor muito alto do orçamento de manutenção e investimentos do condomínio. E aí, o grupo gestor disse, não, David, nós temos outras necessidades. Lembra lá da tua lista? Ali tem uma lista de coisas ali que não foram feitas ainda, uma série de solicitações. Vamos atacar essas solicitações primeiro. E eu, contrariado, né? Eu segui, porque é o meu método, seguir o que o grupo gestor fala. Eu segui. E ali nós continuamos dando prioridade para a lista e deixamos o gerador para depois. Bom, qual foi a situação? A situação é que quando chegou no momento de uma Assembleia Geral Extraordinária, um dos condôminos levantou a mão e questionou, né, por que ainda não tinha resolvido a questão do gerador. Ele já tinha recebido resposta, ele já sabia, não estava no orçamento do ano, sabia que ia custar muito, sabia que o grupo gestor tinha pedido para aguardar até o próximo orçamento anual de despesas, né? Então era para aguardar, mas mesmo assim ele quis questionar na frente de todos. E para minha surpresa, quando ele questionou, os demais condôminos que estavam na reunião, não todos os demais, mas a maioria desses condôminos, começaram ali a defender, não, você viu que foi feito isso, você viu que foi feito aquilo, e começaram a pontuar todas as boas obras, as grandes obras, né, ou aquelas melhorias que tinham sido feitas naquele período, e dizendo o seguinte, rebatendo, se tivesse feito comprado o gerador, né, se tivesse resolvido esse problema, nenhum desses outros itens teriam sido feitos. Veja você, se eu tivesse batido no peito, se eu tivesse ido em frente, porque eu sou o síndico, eu mando, faço e aconteço, se eu tivesse dado as costas para o meu grupo gestor, se eu tivesse trabalhado sozinho, sem perguntar, né, sem saber a opinião deles, da experiência deles, da representatividade deles, eu teria comprado o gerador, era uma boa causa, era para o condomínio, resolveria a necessidade e reclamação de várias pessoas, mas eu estaria numa fria agora, porque eu não seria defendido, né? Eu não seria defendido pela maioria dos condôminos. Talvez pelo contrário,
eu tivesse naquela reunião resolvido o problema do gerador, eu estaria sendo cobrado pela maioria dos condôminos porque eu não resolvi outras coisas menores que também incomodavam bastante. Ouvir o grupo gestor, trabalhar em equipe, trabalhar com o grupo gestor é muito melhor do que trabalhar sozinho. Alivia a pressão, né? Distribui a carga, e quando você então tem a inteligência de entender como cada um deles, as habilidades de cada um deles, aquilo que eles gostam, aquilo que eles fazem de melhor, quando você sabe distribuir as entre eles para te ajudar, melhor ainda. É uma situação que só faz o condomínio crescer. Talvez você tenha dúvidas sobre trabalhar em equipe, porque no seu condomínio o grupo gestor não é ativo, talvez porque no seu condomínio o grupo gestor não está motivado. Então, eu vou deixar aqui também no vídeo de hoje o link, né, na descrição do vídeo eu vou deixar o link para você assistir como motivar o grupo gestor. É um outro vídeo meu que fala disso e eu tenho certeza que se você tiver um grupo gestor motivado, eles vão estar trabalhando com você. Você não vai estar sozinho. E as coisas vão fluir muito mais e o condomínio só tem a ganhar e você também. Chegamos no quinto e último item, né, da minha lista dos 5 erros mais comuns cometidos pelos síndicos, né? Os 5 principais erros que eu listei a partir do momento que conversei com outras pessoas em outros condomínios e eu fui tomando essa percepção, eu fiz essa lista. Olha, é um erro, muitas vezes, né, esse bastante comum, de tomar a decisão sem usar o fluxo de caixa. Não usar o fluxo de caixa, esse é o problema, esse é o erro. Quando a gente não olha o fluxo de caixa, a gente toma decisões muitas vezes assim, vai entrar X e a gente vai gastar Y, então está sobrando, né, tanto. Né? Por exemplo, vai entrar 500 mil, nós vamos gastar 410, vai sobrar 90 mil. E em cima disso toma-se decisões. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando eu assumi como síndico, né, uma das primeiras coisas que fiz ali foi olhar para o fluxo de caixa. Assim que eu tive os números, a partir da administradora, eu peguei aquilo, compilei ali um fluxo de caixa para dar uma olhada e entender como estavam as coisas. E rapidamente eu percebi que haviam 2 contas de despesas que elas traziam um risco financeiro para o condomínio grande. Mas não que nós não tivéssemos verba para pagar, não tivéssemos orçamento. Nós tínhamos. O problema é que essas contas estavam elas venciam antes do vencimento da cota condominial. A gente tinha que pagar elas antes. Então, uma das contas, né, era a nota da terceirizada de limpeza e portaria. A nota da terceirizada de limpeza e portaria, o vencimento dela era todo dia 5. E como eu disse, a nossa taxa condominial, o vencimento era dia 10. Então, entre esse período eu ficava descoberto. Eu tinha que ter saldo em conta corrente. A segunda despesa, que também era assim bem representativa, eu posso dizer para você que era a segunda maior despesa, até porque é a despesa da conta de água, né? Aqui em São Paulo a gente chama de Sabesp. E a conta de água, ela era bem representativa porque naquela época eu não tinha feito a individualização da água, que eu vim fazer depois, né, na minha gestão. Mas naquele momento não era, então era um valor bem significante, bem significante. E eu lembro bem, uma vencia dia 5, outra vencia dia 7, e nossa taxa de condomínio só entrava, era cobrada no dia 10, e eu lembro que por conta da cobrança, às vezes a cobrança então, ela levava um dia útil, 2 dias, né? E aí se calhava
do vencimento, né, do dia 10 ser um sábado, domingo, a gente só ia receber lá para terça, quarta-feira. O dinheiro entrava na conta. Então, numa situação como essa, a gente ficava ali uns 5 dias com a conta de forma muito apertada, muito apertada. A ponto de, no início, eu ter, às vezes, que solicitar para algum fornecedor para adiar a duplicata, adiar ali o boleto, né? Mas fazendo aquela análise, eu percebi que podia ser feito alguma coisa para mudar. Ainda mais naquele momento que eu estava autorizando, eu estava entrando numa reforma de fachada. E a reforma de fachada, então, eles queriam receber todo dia 10. Nós combinamos com eles, não, de jeito nenhum. Vamos pagar todo dia 25. Nós combinamos pagar todo dia 25. Por que isso? Para que a gente pudesse ter fôlego. E foi exatamente olhando para o fluxo de caixa, tendo tido a percepção de trabalhar com fluxo de caixa, que eu pude tomar aí 4 decisões. A primeira decisão foi fazer um aditivo contratual, negociar com a terceirizada de limpeza de portaria, de limpeza e de portaria, que em vez de pagá-los todo dia 5, eles iriam receber no dia 17. 17. Então eu joguei aí para frente aí mais de 10 dias, né? 12 dias. É claro que não foi de graça, eu acumulei esses dias e quando eu fui pagar, eu paguei então pelo serviço de um mês mais 10 dias, 12 dias, né? Então era dia 17. A segunda coisa que eu fiz foi entrar com a solicitação na Sabesp para mudar a data do vencimento, que era acho que dia 7, e passou então lá para frente também. Era após dia 15 agora. Então, as duas principais contas que nós tínhamos, que estavam antes do dia 10, ficaram entre 15 e dia 17, de forma que não ia ter mais dor de cabeça com elas. A terceira, né, foi negociar com a empresa de fachada, que não seria pago dia 10, seria pago dia 25. Mas teve uma quarta, que também foi importante. Era comum no condomínio, quando tinha rateio, que a cota era no dia 10, então o rateio no dia 25, por conta do vale. Então o que nós fizemos? Conversamos com os condôminos e trouxemos do dia 25, unificamos junto com a cota, tudo no dia 10. Dessa forma, então, tanto a cota condominial como o rateio eram tudo no dia 10. Era tudo no dia 10. Falei, vocês vão se apertar no primeiro mês, mas depois entra num ciclo para vocês também, né? Então, todo dia 10. E aí deu certo. E fazendo isso, eu consegui, inclusive, reduzir a despesa de cobrança pela metade. Porque em vez de fazer 2 boletos bancários, agora eu estava fazendo um boleto bancário. Veja, estratégia que só foi possível ser tomada após olhar para o fluxo de caixa. Síndico, é um erro não olhar para o fluxo de caixa. Você que é condômino e vê o síndico de repente mandando um balancete para você com despesa de juros de cheque especial, dê essa ideia para ele. Tem outras formas de resolver o problema para equilibrar o caixa. E o nosso caixa, a partir daquela mudança, a partir daquele momento, a partir do período que conseguimos negociar aí com esses 3 fornecedores e também fazer a mudança com os condôminos, nosso caixa ficou equilibrado. Nunca mais tivemos problema de ter que pedir prorrogação ou de ter que entrar no cheque especial. Sabe? Tudo isso porque decidi trabalhar com fluxo de caixa. Ok? Tudo isso porque decidi trabalhar com fluxo de caixa. Mas nem sempre os síndicos olham para o fluxo de caixa. Então eles olham, não, vai entrar X, vou gastar Y, não vai sobrar tanto. Realmente, no final do mês sobra. Mas sobra até certo tempo, sabe por quê? Porque quando começa a aparecer a tal conta juros de cheque especial, juros de empréstimo, juros de antecipação, taxa disso, taxa daquilo outro, porque você teve que usar o dinheiro antes, essa despesa vai comendo o que sobra de saldo entre o que você recebe e o que você paga de despesa ordinária. E aí, é nessa situação que o síndico e o condomínio se veem em apuros. Eu comecei o vídeo de hoje falando para você daquele ditado popular bastante conhecido,
Cometer erro é humano. Mas persistir no erro é o quê? Burrice. E eu quero dizer para você o seguinte: nesses anos todos de experiência, eu contei para você meus erros. Eu contei para você aqui das vezes que eu erro como humano, mas também na minha persistência e que estava sendo burrice. Eu contei para você de síndico que está perdendo o contrato porque persiste no erro de não informar, de não ouvir, de não trabalhar com o grupo gestor, né? De não usar o fluxo de caixa. Eu contei para você. E eu quero dizer para você o seguinte: somos humanos, mas não precisamos persistir no erro. Se você quer que seu contrato seja duradouro, se você quer que a sua gestão seja reconhecida, se você quer manter o seu nome diante das pessoas, se você não quer queimar sua imagem, então siga as orientações que eu passei no vídeo de hoje, que vão trabalhar contra esses 5 maiores erros que eu listei aí para vocês que os síndicos cometem, tá bom? Se você gostou, eu peço que você curta o nosso vídeo, compartilhe com seus amigos, tá bom? E nos vemos amanhã num próximo vídeo. Um grande abraço, sucesso e paz.